Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Plenário aprova veto à metragem mínima de terrenos. Vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta edição. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2022. E o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde, João, e boa tarde a você que nos acompanha. Por 13 votos favoráveis, os vereadores de Araçatuba aprovaram o veto parcial da Prefeitura ao projeto que modificou a lei referente ao parcelamento do solo no município de Araçatuba. A votação ocorreu na 8ª sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite. Outras 5 proposituras também foram aceitas pelos parlamentares. O veto parcial do prefeito Dilador Borges exclui da metragem mínima de 200 metros quadrados para a construção de imóveis os terrenos de loteamentos de interesse social, voltados para casas populares. Construtores e corretores de imóveis chegaram a se reunir com o presidente da Câmara, vereador Dr. Alceu, no dia 10 de março, para tratar desse assunto. Ontem à noite, eles retornaram ao Poder Legislativo com carro de som e cartazes para se manifestar durante a sessão. Apenas o vereador Arlindo Araújo não concordou com o veto. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa estava ausente. O líder do prefeito na Câmara, vereador Dr. Jaime, se manifestou favorável ao veto e justificou assim o voto dele. Acompanhe. O veto ameniza a situação até que se discuta o restante. Então, os interesses que precisam ser discutidos não é de uma pessoa, de duas, de três. São interesses de todos, sem qualquer vínculo ideológico, porque na hora da discussão isso não vale e não deve valer. Nós temos que ver o que realmente interessa para a vida em sociedade. Harmonizar o setor é importante? É muito importante. Fundamental. Interessa o investimento do pequeno que constrói uma casa. 2, interessa o desenvolvimento da atividade, de empreendimento, de empreendedorismo para pequeno e médio investidor, e interessa também para os grandes investidores. Nós temos interesse, nós enquanto cidade toda, e quem tem um mínimo de consciência e de racionalidade deve entender que investimentos de 8, de 10 milhões, de 6 milhões em construção, de infraestrutura para desenvolver empreendimentos aqui em Araçatuba, é importante que eles tenham voz também para ser ouvidos. O empreendedorismo depende e deve ser observado sob todos os aspectos. O vereador Coronel Guimarães também votou a favor do projeto e defendeu que a decisão vai beneficiar também os pequenos construtores. Algumas questões realmente precisam serem corrigidas. Por exemplo, não dá hoje um loteamento total. Você abrir um loteamento com terrenos todos com 5 metros de frente, não dá, realmente fica inviável, não tem onde se estacionar. Agora, você pegar os loteamentos já antigos, que já tem várias casas, então não haveria ali problema de estacionamento. Então, realmente, o veto vem para corrigir um dano maior, mas fica a possibilidade de estarmos chegando a um bom termo, estarmos atendendo também o pequeno construtor. Por unanimidade, o plenário aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Coronel Guimarães, que institui no município o programa Conhecimento Jurídico. A proposta é realizar aulas gratuitas sobre direitos humanos aos alunos dos ensinos fundamental e médio das redes pública e privada de Araçatuba, com a parceria das universidades da cidade. Com 2 emendas, também foi aceito o projeto de lei de autoria da vereadora Cristina Munhoz, que proíbe o tráfego de charretes e carroças na região central da cidade, limitando a circulação desses veículos das 7 da manhã às 6 horas da tarde. A proposta recebeu um voto contrário do vereador Arlindo Araújo. Outra propositura de autoria da vereadora Cristina Munhoz, aprovada na 8ª sessão ordinária do ano, foi a moção de repúdio à Netflix por ter em seu catálogo o filme Como se tornar o pior aluno da escola.
De acordo com a parlamentar, a obra, lançada em 2017 e dirigida pelo humorista Danilo Gentili, tem um trecho protagonizado pelo ator Fábio Porchat, que satiriza a pedofilia. Ainda ontem à noite foi aprovado um projeto do vereador Arnaldinho que denomina Jandercy da Silva Viúdes a Rua 5 do Conjunto Residencial Silvio José Venturoli e também uma matéria assinada pelo vereador Doutor Alceu, que institui em 11 de agosto o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia. A pedido do vereador Wesley da Dialogue, foi retirada da pauta para correção a moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 4.419 de 2021, em tramitação na Câmara dos Deputados. A matéria, de autoria do senador Sérgio Petecão, garante o pagamento das perícias pela União nas ações em que o INSS figura como parte. Rádio Câmara Online. Esse é o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, com transmissão pela internet. Acesse o site oficial do Poder Legislativo, clique no link do YouTube e fique sempre bem informado com as notícias do Poder Legislativo aqui da sua cidade. A Câmara Municipal de Araçatuba vai promover na próxima quinta-feira, dia 31 de março, sessão solene para a entrega do título de cidadão araçatubense ao atleta Emerson Ruzão. A solenidade terá início às 7h30 da noite e será transmitida ao vivo pela TV Câmara por meio do canal 6 do Sistema NET Digital e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E chegou a hora da entrevista do dia. O repórter João de Paula conversou com o vereador Lucas Zanata, que repercutiu a manutenção do veto do prefeito à proposta de metragem mínima de terrenos. E ainda prometeu adiantar ao Rádio Câmara como pretende dar continuidade ao seu mandato após ser desfiliado do PV, o Partido Verde. Acompanhe. Agora no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara desta terça-feira recebe a presença aqui do vereador Lucas Zanata. Vereador, seja muito bem-vindo a essa temporada 2022 do Rádio Câmara Online. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui falando com vocês. Perfeitamente. Vereador, já aproveitando a sua presença, para esclarecer uma discussão que parecia um pouco controversa e não tão didática, apresentada principalmente à audiência do Rádio Câmara Online e também às pessoas que assistem às sessões da Câmara Municipal de Araçatuba. Ontem, durante a 8ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram o veto parcial da Prefeitura, mantiveram o veto da Prefeitura ao projeto que modificou a lei referente ao parcelamento do solo no município de Araçatuba. De uma forma didática, em letra de forma, vereador, qual foi o impacto dessa decisão do plenário da Câmara? Tá, eu vou tentar explicar o fato, assim, para as pessoas entenderem o que ocorreu na primeira votação, né, quando o Executivo mandou o projeto de lei, e o que isso impacta, o que muda. Bom, é normal, e você já deve ter visto várias casas, por exemplo, no Concórdia, no Moarama, em vários bairros da cidade, de meio terreno. É aquela frente de 5 metros, tá? Por 25. A pessoa pega um terreno de 250 metros quadrados e faz ali 2 imóveis. E esse imóvel, ele entra no programa antigo Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. Porém, a prefeitura proibiu esse desdobro de terreno. Ela aprovou agora no começo do ano, junto com a bancada, na qual eu votei contra, a proibição desse terreno, que era um mínimo de 125 metros quadrados. Alegando que isso tinha um impacto negativo na urbanização e aí vai. Só que os construtores foram pegos de surpresa. Ah, mas o prefeito já anunciava que um dia ia fazer isso. Tá. Anunciar de forma informal, para a legislação é nada. Sim. Não existe. Né? Então, uma conversa que você fala que tem a intenção de fazer isso um dia, não tem impacto legal nenhum. Agora, uma lei que foi aprovada em 2018, autorizando esse desdobro, criou em Araçatuba um mercado de pessoas, de construtores, que estão comprando em Araçatuba, que estão empregando e que atendiam essa demanda nesses bairros. Por quê? Porque se o terreno for maior que isso, você não consegue fazer com que os custos que
subiram muito esse ano, não preciso me alongar nesse assunto, porque todos conhecem isso, se enquadre nesse projeto do governo, que é um dinheiro subsidiado. Quando você compra uma casa no programa Verde e Amarelo, é um dinheiro que a Caixa Econômica Federal e outros bancos liberam e é um dinheiro do governo federal. Então você tinha condição de comprar, tá, essas casas muito bem feitas, tá? 5 metros quadrados de fachada, não dá para estacionar o carro. Não é uma zona comercial. Não é uma zona comercial. Você para um carro ali na frente. Dá para plantar uma árvore, sim. Então, de repente, caiu isso como uma bomba com um monte de construtores, pequenos e médios empresários, vindo o seu negócio simplesmente parado de uma hora para outra. Então, imagina o seguinte, esses construtores entregam em média 1.000 casas por ano. 1.000. E atende justamente os programas sociais. Aí o que o veto fez? Tá? Do qual havia a dúvida e foi onde eu tentei esclarecer ontem. Alguns construtores estavam imaginando que esse veto iria voltar à situação anterior, devido a toda a polêmica e alguns vereadores dizendo que iriam remediar isso com a prefeitura, mas não. A única correção que houve foi a autorização que a prefeitura deu para que esta metragem de 125 metros quadrados pudesse ser feito por grandes construtoras, que seria o tal do... me fugiu agora o nome de... em relação... interesse público. Projeto de interesse público. Tá. O interesse social. Interesse social, assim. Melhor frase. Desculpa, aqui que eu não me recordava aqui com precisão. Interesse social. Agora me pergunto, primeiro, por que esses projetos de pequenos e médios construtores que entram no programa, também no mesmo programa Casa Verde e Amarelo, não são de interesse social? Se isso dá condição para que a pessoa compre a casa dela subsidiada, financiada pelo governo federal, no bairro que ela deseja. O que é permitido hoje, através desse veto? Que sejam feitos grandes empreendimentos com grandes construtoras longe da cidade. E a alegação é de que nesses bairros mais centralizados, isso estava prejudicando, tá, a estrutura urbanística. Espera lá. Não faz sentido isso. Se se autoriza prédios nesses bairros, que é o caso, que a gente sabe no Concórdia, por que não autorizar casas? Qual é o impacto? E outra, mas isso foi uma das alegações. Você está cobrando o mesmo preço do que cobra um empreendimento desse na periferia da cidade. Não, espera lá. Você tem uma questão de custo do local onde você mora. É natural que você faça a casa do mesmo tamanho e ela custe até mais, ou mesmo pouca coisa mais, por causa da localização. Localização é um dos fatores que mais importa no preço de um imóvel. Por isso que você tem apartamento de 20 metros quadrados no centro de São Paulo que custa R$20 mil um metro quadrado. Sim. É um absurdo, mas é por causa da localização. Então, ontem, permitiu-se por uma necessidade social, por isso até que eu votei favorável, mas deixei muito claro, o único grupo que está sendo favorecido são as grandes construtoras. Eu não sou contra as grandes construtoras, pelo contrário, é salutar, eu sou um cara do mercado, eu sempre me posicionei a favor do mercado. O que me incomoda, e aí é o fator do qual eu vou lutar, é que o pequeno e médio empresário tenha a mesma liberdade, porque essas casas também são de interesse social. E isso causa um impacto muito ruim para a cidade, sabe por quê? Não é só a mão de obra, porque todos esses pequenos e médios construtores usam mão de obra local. As grandes construtoras trazem de fora. E não só isso. Isso tem um impacto no nosso comércio. Porque os pequenos e médios construtores compram de casas de material de construção, de produtos na cidade. Eles não compram de forma, como fazem as grandes construtoras, é natural que isso ocorra, direto no atacado, direto nas indústrias. E não consomem no comércio local. Então, eu vejo assim, muitos impactos negativos e de uma hora para outra. Então, por que eles fizeram tardio a manifestação? É porque eles não sabiam. Porque eles não sabiam. Mas o prefeito avisou, ouvi, né? De algumas pessoas. Não, mas o prefeito avisou que ele ia fazer isso. Um dia, pera lá. Eu estou avisando, olha, um dia eu vou propor uma lei
que isso vale legalmente, politicamente? Nada. A partir do momento que eu protocolei a lei, aquele é um fato político. Porque até um aviso prévio vem por escrito, não vem? Sem dúvida. Então, todo esse impacto negativo para esses pequenos e médios empresários, para os seus funcionários, pedreiros, marceneiros, todos eles, eletricistas, e para o comércio, que é quem atende esse grupo, vai ser muito grande. E de uma hora para outra. E o cara que está rodando o negócio dele? Como é que ele para agora? O que ele faz? Porque esse cara compra terreno justamente para ter um fluxo de caixa nisso. Mas até a aprovação da lei ele poderia protocolar. Não deu prazo, isso não é prazo, sabe? Tem coisa que a gente ouve e você fala, não, é brincadeira. Que prazo é esse? De semana? Um prazo curto, não é assim que ocorre um negócio, ainda mais falando de uma obra, sabendo de toda a dificuldade, toda a burocracia. E aí eu ouvi também alguma alegação de alguns, não, mas tem uma lei federal que vai dar subsídio, né? Falei, você está aumentando a burocracia, então agora o cara, para conseguir o desdobro também, vai ter que entrar na justiça. Por quê? Porque justamente essa questão não está pacificada. Não está pacificada. Vai abrir uma... Ontem o Dr. Jaime disse de uma audiência pública, que eu acho muito bom que ocorra, só que anteriormente a audiência pública já foi proibido. Então eu já vou para uma audiência pública com o meu negócio prejudicado. Eu já vou fragilizado para uma audiência pública. Mas não pode ensejar, por exemplo, por parte do seu gabinete, de um outro vereador que entender isso oportuno, uma formulação de um anteprojeto que possa garantir a sobrevida dos pequenos e médios construtores, assim, para que eles continuem investindo na cidade? Olha, fazer anteprojeto é fácil. O que a gente precisa é ser resolutivo. Ou pedir para a prefeitura repensar essa mas assim, vamos ser bem claros aqui, né? Eu não faço parte da bancada. Então, a minha relação é bem protocolar com a prefeitura. Então, ele sabe dos problemas. Tá nítido isso, não precisa... Acho que ninguém precisa desenhar o impacto que tem. Tá claro, tem coisa que não precisa florear muito. Okay. Entendeu? Até por isso que eu entrei com um projeto de lei para voltar ao status anterior da lei. Há uma discussão de que eu não teria capacidade por ser do legislativo, e eu discordo disso. Quero ver até o parecer... aspecto formal, assim? Sim, de vício de iniciativa. De vício de iniciativa, muito bem. Que isso seria uma lei que poderia partir só do executivo. Porém, a lei que autorizou o desdobro em 2018 é da autoria do Dr. Jaime. O que mudou agora? Realmente, eu quero ver o parecer e vou combater, eu quero ler, vou pesquisar a jurisprudência, mas a origem da lei que autorizou, e eu estava junto no mandato passado, que autorizou o desdobro, saiu do legislativo. Então por que agora não mais? Ok. Entendeu? Então o impacto é negativo, é prejudicial, foi de uma hora para outra e posso dizer de forma irresponsável pela prefeitura. Não é assim, essas pessoas têm compromisso. Essas pessoas têm vida, elas têm família, têm funcionário. De uma hora para outra proíbe-se. E essa história, repito, eu avisei que um dia isso ia acontecer. Isso não é nada, isso não tem valor político nem legal. O que importa é a hora que protocolou o projeto de lei. E a lei foi protocolada, a lei foi votada e as pessoas não sabiam. Por isso que elas não estavam aqui se manifestando. Muitas pessoas foram entender o que estava acontecendo dias depois, mais de uma semana depois. Esse assunto ainda vai ter desdobramento. Vai, é lamentável, porque eles vão, vamos dizer, esses empresários que são araçatubenses, que estão aqui, né, ou se não são nascidos aqui, mas que estão aqui gerando emprego em Araçatuba e renda, já entram já enfraquecidos, porque já estão já com a sua função já proibida por lei. Então é muito ruim, é uma situação que não deveria ser dessa forma. O debate deveria ser com o status anterior de autorização. E aí abre-se um debate e dá um prazo. Caso o interesse da prefeitura vencesse ou tivesse adesão da maioria, aí num prazo de adequação, não dessa forma. Perfeitamente. Um assunto que também tem rendido bastante discussão numa outra proporção, porque é também de bastidores, mas acaba indo para a vida prática. É a questão da comunicação, do desfiliamento, essa é a palavra, desfiliação, né? O senhor foi comunicado pela executiva estadual
né, do Partido Verde, do PV, partido pelo qual o senhor foi eleito, da sua desfiliação. Vereador, inicialmente, como foi a condução desse processo? Se isso te gerou surpresa e como o senhor pretende lidar com essa situação para continuar exercendo o mandato aqui na Câmara? Tá. Bom, primeiro assim, o Brasil, né, você não tem condição de ter uma candidatura independente. Então todo mundo precisa de um partido. Okay. Quando eu entrei no PV era um outro momento político. O grupo de Araçatuba é um grupo muito bom, pessoas muito sérias, honestas, que eu gosto muito dessas pessoas. Mas o meu posicionamento foi muito claro. Eu acho que entender o meu posicionamento, eu tenho essa conduta de direita, de um conservador, até muito antes do governo Bolsonaro, porque quando eu propus o projeto Escola Sem Partido, aqui na Câmara Municipal, até um projeto também que combatia e tirava qualquer possibilidade de que crianças fossem levadas a eventos onde fizesse imagens libidinosas, teve aquele caso do Banco Santander e tal. Então, já era clara a minha postura, e isso foi antes das eleições presidenciais. Né? Depois veio a vitória do Bolsonaro e todas essas manifestações pró-governo, pró-liberdade de mercado, a favor das pautas morais da tradição cristã, eu sempre estive junto. E isso entra em conflito com muitas pautas do meu partido, do meu ex-partido, na verdade, do PV. Porém, havia ali uma convivência, uma discussão de pauta, mas eu entendia que isso, uma hora ou outra, iria ser necessário romper. Até porque, aí eu falo como conservador, é difícil, nós não temos ainda, né, claramente no Brasil, um partido conservador, um partido direitista. A direita no Brasil é um fato novo. Cresceu rápido, porque tem adesão da maior parte da população, mas na política é um fato novo. Até porque antes era feio, né? Você tinha campanhas presidenciais com os presidenciáveis apavorados em falar em privatização. E hoje a gente fala em privatização de boca cheia. Então, são mudanças de poucos tempos para cá. Até a gente brinca que uma loucura que a gente tinha era achar que o PSDB era um partido de direita. Então, toda essa questão de ideias, que a ideologia sim tem importância na política, porque ela pauta não só os teus princípios, mas as tuas crenças, daquilo que você acredita ser a melhor estrutura do governo e assim uma estrutura de Estado também. E aí, entendendo que isso ia acontecer, e eu já reclamando bastante da intenção do Partido Verde em apoiar o Lula, acho que chegou um momento que o próprio PV também entendeu que era um momento de se reestruturar. E é fácil, você faz uma pesquisa na minha mídia social, era totalmente adverso a isso. E então chegou um momento que o próprio partido entendeu que era melhor dispensar, me deu, e eu até fico muito agradecido isso, já declarou que não tem interesse no meu cargo, poderia ter uma discussão jurídica sobre isso. E o partido... Nos bastidores houve uma composição? Não, sempre teve uma... Sim, olha, vamos tentar resolver isso, eu vou sair... Vocês tocam a vida de vocês, porque nós estamos chegando numa... Não mexe com o meu mandato no popular. Lógico. O pedido, e foi atendido. Então eu tenho que agradecer isso, porque isso foi pedido. E eu não sabia se ia ser atendido. Aí essa foi a minha surpresa. A minha grande surpresa foi que eles atenderam esse pedido. Mas olha, nós estamos chegando nós estamos com 2 discursos aqui distintos dentro do mesmo partido. E o Brasil, hoje... E qualquer cidadão, acho que sempre, está mais claro ainda, que o posicionamento tem que ser claro. As pessoas não querem ninguém em cima do muro. Não querem ninguém morno. E eu acho até bacana isso. Bacana não, eu tenho certeza de que é o melhor. Seja posicionado. E o partido entendeu, é melhor você seguir tua vida. Porque nós vamos apoiar o Lula. E eu, como um direitista, e vou apoiar o governo Bolsonaro, a reeleição do presidente Bolsonaro... ia virar um conflito imenso dentro do partido. Isso é ruim para ambos os lados, para mim e para eles. Então chegou a essa conclusão, num momento que deveria ser decidido, eu estava disposto, inclusive, a me desfiliar mesmo que corresse o risco de perder o partido. Mas isso era uma opção. Isso era uma opção que eu tinha. Saída. Era pior. Você tem várias opções. Entendi. Você fala assim, qual que é o meu maior risco? Meu maior risco era esse. Mas graças a Deus, eles atenderam. Objetivamente não corre mais o risco. Não, porque é uma das... lógico que requerer a cadeira, alguém do partido pode tentar, né?
Só tem o fio do bigode, por enquanto. Não. Não, O é documento mas oficial. O documento do presidente, ele não só me dispensa do partido, como ele declara que não tem interesse no cargo e que não vão recorrer. Ok. Agora, alguém lá no partido tem vontade, vai lá, protocola na justiça. Protocolar é direito de todos. Okay. Agora, o próprio presidente do partido estadual falou, olha, nós estamos te dispensando e não temos interesse no teu cargo. Tá. Não vamos requerer judicialmente. Fotografia do momento. Tá. Isso é legal. Porque esse é um documento que legalmente me dá autorização para deixar o partido nesse momento. E qual é o caminho natural do vereador Lucas Zanata para a continuidade do exercício do mandato na Câmara Municipal de Araçatuba? Bom, eu já estou me filiando ao PL, partido do presidente Bolsonaro, da qual acho que não tem nenhum segredo desde o início, da qual eu apoio esse governo, apoio a reeleição e eu me sinto muito mais confortável porque são as minhas pautas. Não é questão nem do partido, é uma questão de grupo. Eu sou pró-agronegócio, tenho uma visão muito clara sobre a importância. Nós temos o código ambiental mais severo e rigoroso do mundo. E eu não tenho dúvida e tranquilidade em dizer que o produtor rural brasileiro conserva o meio ambiente e tem uma produção em harmonia com o meio ambiente como nenhum outro do mundo. Por isso que eu me irrito muito quando eu vejo europeu ou americano querer falar do produtor rural brasileiro, porque eles não têm credibilidade para falar sobre isso. Nenhum deles produz e tem reserva legal de 20%, de 50% ou de 80% na região amazônica como o produtor brasileiro. O Brasil alimenta 1/5 do mundo. 1/5. Nós somos um celeiro. E nenhum deles, nenhum país que produz para exportação alimento faz a metade do que o produtor rural brasileiro. Erros têm que serem corrigidos. Mas é duro você ouvir de um país que não tem, em média, não chega a 10% da sua reserva nativa do seu país, querer apontar o dedo para o Brasil, onde nós temos hoje 66% de reserva nativa. Você tem 66% da região do Brasil intacta. E nós temos que ficar ouvindo firulinha e conversa mole de ambientalista e principalmente ambientalistas brasileiros que não têm compromisso com a pátria. E, em vez de apontar erros pontuais, reais, ficam fazendo uma demagogia bem safada contra um país que é produtor, que mudou seu status de importador para exportador de alimento, mantendo em todas as propriedades rurais do Brasil reserva legal e APP. Ok. Então, assim, eu falei da minha parte ambiental, então esse é um conflito dentro do partido. Fora também comportamental, minha visão de mercado. Então, hoje eu me sinto confortável, porque essa é a minha pauta. Não tem a ver muito com o partido, tem a ver sim com o quê? Com o grupo, com esse movimento conservador. Vereador, o senhor pretende dar continuidade ao seu mandato como vereador na Câmara Municipal de Araçatuba ou pode haver uma possibilidade de candidatura na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados? Como o senhor vê essa possibilidade? Não, na verdade está sendo bem discutido já, né? Nós já estamos encaminhando já e tudo bem direcionado. Sobre já nova 99% que eu vou concorrer esse ano para Legislativo Estadual. Na condição de um pré-candidato, né? No pré-candidato, Tá. No pré-candidato a deputado estadual. Inclusive, até a minha dobradinha já está decidida. Eu vou concorrer junto com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como deputado federal. Já há tempos nós vamos discutindo essa possibilidade. Eu fui convidado por esse grupo, e principalmente pelo grupo que há na região que apoia o governo, que são o pessoal do agronegócio, da indústria, do comércio, igrejas evangélicas, um grande grupo que já tem se demonstrado a sua força aqui já há muito tempo. Eu fiquei honrado com esse convite, né, e muito honrado de sair ao lado de um ex-ministro, de alguém da cúpula, de alguém hoje com conhecimento notório, um grande comentarista na Rádio Jovem Pan. Então, eu estou indo bem provável mesmo a gente anunciar de forma oficial a minha pré-candidatura a deputado estadual. Perfeitamente. Encontros como esse, vereador, agora sob nova direção, né, sob nova legenda, na verdade, né, do PL, serão frequentes aqui no Rádio Câmara Online e a gente ainda vai dar sequência aos assuntos, às pautas que nós tratamos hoje. Ok? Ótimo, muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, essa foi a apresentação, ou melhor, essa foi a presença do vereador Lucas Zanata aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online.
final na edição desta terça-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, obrigada pela audiência, uma boa tarde e até o nosso próximo programa. Até lá.